Como que é o seu hábito de leitura, assim? Tipo, onde você lê? Como que funciona isso? Eu entendo que eu tenho um escritório, né? Então eu leio no escritório. Mas eu aproveito... Veja, eu separo em duas coisas. Uma, eu leio tudo que eu posso. É assim, eu tenho 1 hora, eu tenho que ler o livro. Então 1 hora por dia eu tenho que sentar e ler livro. O melhor lugar é meu escritório, por vezes o quarto. Então separa ali, e essa é uma leitura que eu vou resumir em notas, né? Ter as principais notas. E vou organizar aquele conhecimento na minha cabeça. Esse negócio do canto da leitura, ele é importante? De você ter o seu espaço. Quando é o mesmo canto e o mesmo horário, é muito mais fácil. Existe algo meio biológico, que conforme você faz todo dia no mesmo horário, seu corpo já vai te direcionando para aquilo. Então aquela 1 hora é uma hora sagrada que eu tenho que afastar tudo, todas as distrações. Fechar o computador, afastar o celular. A única exceção é, quando eu não sei alguma palavra de algum tema, né? Eu leio em algumas línguas. Não leio tantas, eu leio, sei lá, acho que italiano, espanhol, francês eu consigo ler mais ou menos, claro, inglês, leio um pouco em grego e em latim. Eu acho pouco até. Caraca. Não me impressionei, cara. Tem várias... Isso foi uma falsa humildade que ele fez agora. Ele falou, eu leio em algumas. Esse é um pouco em francês, entendeu? Esse é um pouco em francês. Eu senti isso também. Foi uma falsa humildade. Porra, olha aí. Pegamos ele. Não, porque tem várias que eu leio mal, né? E também eu tô dizendo japonês agora, que aí eu não leio nada mesmo, porque o idioma difícil. Eu tenho um professor japonês, é um idioma difícil pra caramba. Aprender os kanjis é uma dificuldade. Mas o seu latim é bom, assim? Não. Eu leio latim e grego com dicionário, com ajuda. Não é nesse sentido que eu não leio a fluência. Eu não quero passar uma habilidade que mas sim, mas se você tiver se tiver um dicionário, isso aqui eu consigo segurar. Não, mas animal isso, cara. Mas muito isso animal. Daí... Porque, assim, a pessoa que lê em português e inglês, né? Assim, o que lê em inglês já tem muita vantagem, porque você tem as coisas saíantes lá e tudo mais. E eu leio em inglês. Só que o inglês e o português já virou quase que uma coisa muito... Uma simbiose, quase. Agora, se você lê em outras línguas, como as que você mencionou, cara, você tem muita vantagem, porque você vê coisas muito antes. Tem uma história engraçada do grego, né? Eu fazia grego antigo na faculdade, na época da faculdade. E eu entrei nesse grupo, doideira, assim, loucura. Eu me meto em coisa doida. E aí minha esposa não acreditava, eu tava namorando com ela. Falava, esse cara deve estar me enganando. Vamos descobrir o que tá lá. Aí ela apareceu. Fazendo grego, né? O cara fazendo grego antigo à noite. Quem que... Como assim? Sexta-feira de noite. Pô, muita desculpa esfarrapada, né? Aí ela apareceu na aula de grego, cara. Ela chegou lá. Quando ela chegou lá, tava com um monte de papel na mesa. Ela falou, esse cara é doido de verdade mesmo. Eu tô lendo esses negócios. E depois ela ficou tão mal, né? Que ela me deu um livro de grego, tá? Ela me deu uma gramática de grego do Ragon. De presente, falou, que parabéns aí pelo estudo do grego e tal. O grego, claro, eu fui ler novamente só leio com o dicionário, leio pouco, mas me ajudou demais para ler, sem dúvida, a Bíblia, o Novo Testamento e a filosofia de Platão, de Aristóteles, é o mesmo grego ático e koiné, tem uma semelhança. Mas essa questão dos idiomas, você sabe que é interessante porque cada idioma vai abrindo um planeta novo, né? Tem até um outro modo de raciocinar. E conforme você vai expandindo o modo de raciocinar, um ajuda o outro, sem dúvida alguma. Eu lamento, por exemplo, não saber alemão. Tem uma série de idiomas que eu olho e falo, cara, aqui tem todo um planeta, assim, que eu não tenho acesso, né? E o que é legal disso é o seguinte, a leitura puxa a leitura. Mas veja, só com o que você tem em português, se as pessoas leem todo dia, já é um salto imenso, sabe? E eu tento colocar isso. Mas eu tenho livros no celular, vários. Toda vez que eu tenho vontade de procrastinar no celular, eu tenho livros, uns PDFs marotos, que eu me forço a ir no PDF e ler o livro. Cara, eu tenho que começar a me policiar mais em não perder. Porque às vezes você fala assim, beleza, tô no Instagram, fiz uma postagem. Aí sem querer, sei lá, caiu uma gota d'água no Reels. Assim, quando você vai ver, cara, você assistiu, vamos supor, você assistiu 15 Reels, você perdeu 15 minutos. Cara, é bizarro isso, né? Você assistiu, sei lá, 20 Reels, você perdeu quase meia hora. Nossa. Então, tipo, você não vê o tempo passar real, porque você fala, você assiste. O negócio é feito pra te viciar. Tem uma hora aqui. Eu tenho uma lista no celular, lista simples, bloco de notas. 5 coisas que eu tenho que fazer hoje. Todo dia. E aí eu tenho um checklist, um checkmark. E eu boto quando eu fiz. Então, por exemplo, tem que ler 1 hora isso aqui, pra fazer o podcast e tal. Tá lá, entendeu? Vai ter que cumprir, vai ter que sair. Vou ter que revisar o negócio do japonês. Cara, tá lá no negócio. Por vezes eu boto isso na agenda, eu boto um horário, fim com horário.
Porque senão eu não faço. O Google Agenda ali, o negócio pra mim é sagrado, cara. Apareceu ali, aquilo vai ter que ser cumprido. Então essa rigidez, por exemplo, lá em casa, as crianças têm que dormir no mesmo horário. Se as crianças não dormem no mesmo horário, é enviar... Cara, uma casa com crianças, 4 crianças. Se não chega às 8 da noite, então às 4 dormindo, muita gente se complica, fala, é impossível estudar com criança, é impossível fazer com não sei o quê. Claro que, em termos de vida profissional, eu tive que transitar em muitas coisas. Por exemplo, eu saí da ideia de passar o dia inteiro lá, startup, até tarde, para a questão empreendedora, também para uma motivação de flexibilidade de horário. Eu falei, olha, preciso ter algum momento que eu vou ter uma flexibilidade para poder cumprir essa missão. Então, existem decisões de carreira relativas à busca de uma rotina. Acho que isso é algo nessa linha. Mas tem que ter disciplina. Se as crianças, depois que elas dormiram, você consegue ler, fazer outras coisas. Se as crianças não dormiram, você não faz nada. Então, a disciplina diária realmente ela tem que ser muito rígida.